Olá, boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Sinapse CL desta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, César. Uma ótima noite para você. Boa noite, Hobbs, boa noite para nossa comunidade linda, é isso aí, vamos lá. Vamos lá, porque quem vai pintar na tela agora é a Letícia Carolina Nascimento, doutora em Educação pela Universidade Federal do Piauí e também professora do curso de Pedagogia também na Universidade Federal do Piauí. Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso Sinapse. Boa noite para você. Boa noite, é um prazer estar com vocês, né? Saudações calorosas aqui do Piauí. Obrigado, querida, prazer te receber, Letícia, vamos nessa. Como diz um amigo meu, 1000 graus no Piauí, 1000 graus. Letícia, como é ser uma professora negra e travesti em um dos países que mais matam negros e LGBTs no mundo? Então, sempre quando me fazem essa pergunta, eu gosto de responder de duas formas, né? A primeira seria uma forma mais óbvia, digamos assim, né? Eu não faço nada de especial. Eu faço o que qualquer professor ou professora faz. Eu preparo aula, eu ministro aula, eu leio textos, eu tenho pesquisas para fazer, eu organizo material didático, leio o trabalho dos meus alunos, das minhas alunas. Basicamente é isso que eu faço. O que é diferente é que não é comum, não é usual ter uma pessoa travesti fazendo tudo isso. Isso é que gera, digamos, o espanto da população, né? Então você imagina, eu sou uma professora que supervisiona estágio. Então eu entro nas escolas públicas para acompanhar as atividades dos meus alunos e entrar numa escola pública como uma mulher travesti, negra, causa um impacto nos alunos, nas alunas, nas professoras. Eu percebo aquele ar de admiração, não admiração porque, nossa, uma professora, mas de espanto. Na verdade, um ar de surpresa. Talvez seria melhor o sentimento, né, que define. Assim, que ele é mesmo assim, nossa, mas quem é ela? O que ela está fazendo aqui? Talvez a pergunta não é nem quem é ela? É ela? É ele? Qual é o pronome que a gente vai usar para aquela pessoa que está entrando agora aqui na escola, né? Por isso que a gente costuma dizer, inclusive, que toda corporalidade travesti, ela já desperta uma proposta educativa, porque quando a gente entra no espaço, a gente já mobiliza aquelas pessoas que estão ali para um questionamento. Elas começam a se questionar, mas o que é aquela pessoa? É um ser humano? O que está fazendo aqui? Aqui é um lugar possível para essa existência? Então, esse ar de surpresa das pessoas, porque quando as pessoas me encontram na rua, eu brinco muito com isso, eu não ando com o diploma de doutora debaixo do meu pescoço, pendurado no meu pescoço. Então, quando eu estou transitando na rua, ninguém diz que eu sou professora ou que eu sou doutora. As pessoas pensam que eu, sei lá, sou artista, como já me perguntaram. Você é artista? Você faz show, né? Que é um lugar que colocam as travestilidades. Ou talvez pensem que eu seja prostituta, mas nunca uma professora. Então esse lugar é sempre um lugar mesmo assim da surpresa para as pessoas. Vamos falar um pouquinho a respeito da tua trajetória. Quando que você começou a lecionar, Letícia, na Universidade Federal, na Federal do Piauí? E como você muito bem colocou, a tua presença num espaço importante como esse, lecionando, já suscita uma série de questões, porque a gente sabe que não é comum até hoje, né? Graças a Deus existem exemplos como o seu que se esforçam para mudar essa realidade, mas a gente sabe que não é comum travestis, mulheres trans em posições de destaque dentro dos corpos discentes das nossas as universidades, dos corpos docentes também não é comum. Fala um pouquinho a respeito da tua trajetória. Quando que você começou na Federal do Piauí e conta um pouquinho como é que você evoluiu nesse sentido.
Nossa, eu gosto muito desse questionamento. Quero reforçar é que eu sou completamente contrária a qualquer discurso de meritocracia. Essa ideia de que as pessoas podem achar que eu cheguei aqui, eu estou como professora de uma universidade federal, então qualquer travesti consegue chegar onde eu cheguei. Infelizmente, a maior parte das travestis não vai conseguir chegar até aqui, não vai conseguir chegar até uma graduação, não vai conseguir chegar até uma pós-graduação, e não porque essas pessoas não tenham condições para estar nesses espaços. Acontece é que elas são interrompidas antes de chegar na porta de entrada. Então, para que uma travesti chegue a ser professora do ensino superior, primeiro ela precisa concluir a educação básica. Porque quando você conclui a educação básica, o ensino médio, é que você pode adentrar uma universidade. E a maior parte das travestis, das pessoas trans no nosso país, sequer conclui o ensino médio. Então não dá para a gente esperar que mais pessoas trans cheguem no ensino superior, seja como alunas, alunos, seja como professoras, professores, se a gente não está conseguindo resolver esses problemas na educação básica, né? E aí vem o meu diferencial, porque a questão é essa. Se nem todas conseguem chegar até onde você chegou, por que você chegou? Aham. E o primeiro motivo que fez com que eu chegasse até aqui foi o apoio da minha família. Eu tive uma família que me acolheu, que me apoiou. Eu não me assumi enquanto uma travesti nem na infância e nem na adolescência. Isso aconteceu na fase adulta. Mas já na adolescência, eu era uma criança. Na infância e na adolescência, eu sempre fui afeminada, sempre diziam que eu era gay, né? E aí outros nomes extremamente Aham. pejorativos. E quando eu tinha ali 17 anos, eu falei com a minha mãe e disse: olha, mãe, eu sou gay. Naquele momento era o que eu entendia que eu era. Depois eu percebi que não era apenas uma questão de orientação sexual, era uma questão de identidade de gênero. Mas nesse primeiro momento, eu assumi a identidade como um jovem gay e ali fiz minha graduação e minha mãe me acolheu. Minha mãe disse: eu continuo lhe amando, e me oportunizou ter uma graduação tranquila, depois ir para o mestrado, porque durante o meu mestrado eu tive o apoio da minha família, e aí depois do meu mestrado foi que eu me assumi para minha família e resolvi dizer: olha, eu não sou gay, na verdade eu sou uma mulher travesti. Eu me percebo enquanto uma mulher. E a minha família continua me acolhendo. Então, esse acolhimento da família, ele é fundamental. Ele faz a diferença na trajetória de travestis, de mulheres transexuais. E essa singularidade, com certeza, me ajudou a chegar até aqui. E Letícia, Bell Hooks diz que tornar-se sujeito, né, envolve a transição do silenciamento à fala. Eu trago Bell Hooks aqui porque eu queria entender com você sobre o movimento transfeminista, né? Queria entender como é que ele está organizado, por que ele é importante e quais avanços que a gente pode dividir com a nossa audiência até aqui. Aham. É fantástica a sua pergunta, porque de fato o transfeminismo ele surge como uma possibilidade de erguermos as nossas vozes enquanto travestis, enquanto mulheres trans, enquanto pessoas de um gênero em parte feminino, porque a comunidade trans ela tem uma parte que são as pessoas trans das mulheridades, né, transfemininas, travestis, mulheres transexuais e homens trans, transmasculinos, mas não importa se você é um homem trans, se você é uma mulher trans, você vive ali um conflito com essa ideia normativa de gênero, de que supostamente o nosso genital ele determinaria
a nossa identidade, né? Significa dizer, se você tem um pênis entre as pernas, você é um menino, e se você tem uma vagina, você é uma menina. Como se todos os comportamentos, as questões culturais associadas a meninos e a meninas fossem questões naturais. É isso que o transfeminismo diz. Ele dá uma compreensão mais profunda de gênero. Em que sentido? A categoria de gênero, como pensada por outras feministas, já dizia que gênero é uma questão cultural, mas não se superou a questão do genital. Criou uma cisão, uma diferenciação. O sexo é biológico, o gênero é cultural. Ora, o que é biológico? Quando nós somos seres culturais, o que de fato é a biologia, se não uma interpretação de fenômenos? Logo, o sexo também é uma interpretação cultural, porque não tem como eu associar, por exemplo, uma rigidez a um órgão sexual, porque o que é? É um hormônio? É uma configuração genética? Existe um gene da delicadeza para as meninas e um gene da brutalidade para os homens? Não existe essa configuração genética. Os nossos genitais não determinam os nossos lugares sociais, ou pelo menos não deveriam. Porque a gente sabe que existe aí uma formação forte que vai colocar a mulher, quando tem uma vagina, numa situação de vulnerabilidade. Mas isso não é algo natural ao órgão sexual. É uma construção cultural. Então, eu diria, para resumir, de certo modo, o transfeminismo é o feminismo pensado a partir da realidade de pessoas trans, que busca rediscutir a categoria de gênero de modo a compreendê-la numa perspectiva cultural. Absolutamente fantástica a tua fala. Que bom conversar com uma mulher tão esclarecida, tão culta. Absolutamente incrível a tua... E que fala fácil, né? É. Que fala fácil pra gente entender. Ademais, a tua eloquência é típica de uma educadora, de uma professora. Absolutamente incrível a tua intervenção. E a Hobbs colocou aqui no roteiro, eu achei muito pertinente, a questão de como é que fica a luta das mulheres trans, travestis, dentro do próprio movimento feminista. Gostaria de ouvir um pouquinho disso de ti, Letícia, porque a gente sabe que o feminismo é um movimento que preconiza emancipação, mas a gente sabe que dentro do próprio feminismo também existe muita resistência, considerando mulheres travestis, mulheres trans. Fala um pouquinho a respeito disso pra gente, por favor, querido. A gente tem algumas divergências. O feminismo ele é composto por correntes, né? A gente utiliza essa expressão. Então, existe a corrente do feminismo negro, a corrente do feminismo lésbico, a corrente transfeminista, do feminismo ecológico, né? Essas diferentes correntes, elas integram o feminismo. Então, algumas correntes feministas não têm uma compreensão hegemônica sobre a presença de mulheres travestis e transexuais dentro do feminismo, né? Ainda há alguma relutância, algumas feministas que, por exemplo, ainda entendem que essa suposta materialidade corporal é que determina o lugar da mulher, uma vez que a nossa sociedade se orienta por esta materialidade para produzir violências. O que é verdade, mas a gente deve entender, inclusive, que essa violência patriarcal, essa violência machista, ela não se dirige apenas às mulheres cisgêneras, às mulheres com vagina. Ela também se dirige, inclusive, não só a travestis, a transexuais, mas se dirigem a homens, inclusive, a homens que não podem, homens cisgêneros e heterossexuais, que não podem ter a possibilidade de serem sensíveis, de serem criativos, a gays, a homens gays e bissexuais, né? O quanto o tempo todo a bissexualidade de homens é questionada, porque se um homem bissexual, na verdade, ele é um gay que não tem coragem de se assumir. Isso é uma violência machista, né? A violência, ela atinge as nossas corporalidades de diferentes modos.
E aí a gente entende que existem sujeitas que são sujeitas do feminismo, porque homens podem sofrer com a violência de gênero, mas eles não se constituem enquanto sujeitos da luta feminista, embora a luta feminista também beneficie os homens. Mas eles não são sujeitos políticos do movimento feminista. Nós, enquanto travestis e transexuais, reivindicamos lugar não apenas nesse espaço por sofrermos as violências patriarcais e machistas, mas lugar de sujeitas políticas dentro do movimento. Porque existe uma conexão muito forte entre as violências que nós sofremos e as violências que as mulheres cisgêneras sofrem. Por exemplo, a erotização das nossas corporalidades. É muito perceptível quanto o lugar de uma travesti só pode ser o lugar de um sexo fácil. Isso nos aproxima, inclusive, da análise que é feita dentro do feminismo negro, porque são mulheres negras e mulheres trans e travestis que estão colocadas nesse lugar de objeto sexual. Né? Diferentemente de mulheres brancas, porque homens podem casar com mulheres brancas, mas casar com uma mulher negra, casar com uma travesti, quantos homens são casados com travesti? E se a gente for pegando aproximações como essa, como tantas outras que a gente consegue fazer, a gente vai perceber que as experiências de travestis e transexuais se aproximam das demais violências, das demais questões conceituais que estão dentro do campo feminista, porque a nossa categoria central de análise é a identidade de gênero. Porque quando a gente fala do movimento LGBT, em especial de gays e lésbicas, é uma questão de orientação sexual. É com quem eu desejo me relacionar. A questão para mim, enquanto uma travesti, não é com quem eu desejo me relacionar, é quem eu sou, é sobre a possibilidade de eu ser reconhecida como uma mulher. Isso é uma questão feminista, já nos diria Sojourner Truth, que é uma importante feminista negra. E não sou eu uma mulher. É por isso que no meu livro Transfeminismo eu questiono. E não posso ser eu uma mulher, porque eu não posso ser reconhecida enquanto uma mulher, né? A partir das minhas experiências. Que bacana o que você trouxe, Letícia. Eu trabalhei algum tempo na Netflix e lá existe um grupo de afinidade de pessoas pretas chamado Black Cat. No grupo existiu uma menina trans, a Lua, muito querida. E chamou muita atenção um dia, numa reunião nossa, que ela falou: eu não me sinto acolhida pelo movimento preto enquanto trans. Ela me levou a várias reflexões, Letícia. Eu queria dividir com você essa reflexão e entender com você se existe realmente, se você também sente essa falta de acolhimento enquanto uma mulher preta, enquanto movimento político, enquanto movimento social. Uhum. Aí eu vou ter que segmentar, porque se eu falo de feminismo negro, eu me sinto acolhida. Se eu falo de movimento negro, eu não sinto o mesmo acolhimento. E aí qual é a diferença? O movimento negro também está recheado de homens. E homens negros nem sempre possuem sensibilidade para as questões feministas. Tem sido, inclusive, um desafio para nós, mulheres negras, que entendemos que os homens negros não são vilões, porque sofrem com racismo estrutural, mas, ao mesmo tempo em que sofrem com racismo estrutural, acabam se tornando seres violentos numa perspectiva do machismo. Então nós, mulheres negras, estamos o tempo todo nesse lugar educativo de que ao mesmo tempo a gente, calma, eu entendo a tua dor enquanto homem negro que sofre violência racial nesse país, mas eu não posso, a partir deste lugar de compreender a tua violência, permitir em ser violentada com o teu machismo.
Agora, feministas negras, espaços de feminismo negro, em geral eu me sinto muito acolhida. Aqui eu vou lembrar, por exemplo, as falas da Angela Davis, quando veio ao Brasil, e mesmo em falas feitas nos Estados Unidos, em que ela é extremamente receptiva às questões de mulheres trans, de travestis. E aqui lembro também que no Brasil, por exemplo, eu sou autora da coleção Feminismos Plurais, que é coordenada pela Djamila Ribeiro, ou seja, uma coleção coordenada por uma mulher preta que publica autores pretos, homens e mulheres. Tem um livro nesta coleção que se chama Transfeminismo, escrito por uma mulher travesti negra, preta. Então, isso é um processo de reconhecimento, de celebração. E eu tenho inúmeras companheiras que são mulheres negras, que eu tenho segurança de andar lado a lado. Mas, de fato, o movimento negro, de modo geral, ainda precisa aprender muito com mulheres negras, com travestis negras, e nós temos que fazer esse debate com muita responsabilidade, porque nós não podemos nos esquecer jamais que os homens negros sofrem inúmeras violências. Então a nossa denúncia não é para colocar eles no lugar de isso reforça um estereótipo racista de que homens negros são violentos. Isso é racismo. Então nós precisamos entender as condições estruturais que colocaram o homem negro como um ser que infelizmente reproduz o machismo na nossa sociedade. E aí nós temos uma prática, historicamente, mulheres negras têm sido uma prática educativa em relação a homens negros. Por mais que a gente entenda, enquanto feministas, que não é nossa responsabilidade educar todo mundo, em especial os homens, o tempo todo. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, porque se a gente agora disser que não vai mais educar os homens, a gente nunca vai avançar enquanto feminismo, né? Então a gente tem que fazer o nosso papel também enquanto educadoras feministas, como a Bell Hooks também nos ensina, né? Nosso papel fundamental, educar de maneira feminista. Perfeito. E aí eu quero tocar num tema que você já tangenciou anteriormente, mas eu acho que vale a pena explorar com profundidade, porque eu sinto que de alguma maneira esse é o cerne desse debate. Por que é importante quando você salienta que o desenvolvimento humano ele é histórico e cultural? O termo que você usou foi cultural. Porque quando a gente diz, criam-se estigmas para justificar um determinado processo de segregação. Quando você diz, por exemplo, homens negros, são violentos, ou mulheres são isso, ou travestis são aquilo. Isso ignora o aspecto central do desenvolvimento humano, que nenhum ser humano é absolutamente nada a priori da interação com a cultura, com o contexto histórico no qual essa pessoa se desenvolve. Então, por exemplo, a gente tem aí as pessoas dizendo bandido bom é bandido morto, né? Que é um mote muito recorrente agora, principalmente no bolsonarismo. Esse tipo de coisa parte de uma visão absolutamente biologista, que pressupõe que alguns seres humanos já nascem, por exemplo, com esse gene que vai se desenvolver para se tornar ladrão. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Você já tangenciou disso quando se diz a respeito, por exemplo, da genitália, quando você diz a respeito da diferença entre a construção cultural e o que é biologicamente determinado. Eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho mais nisso, Letícia. Como é que você sente essa questão? O que é socialmente, historicamente, culturalmente construído e qual é a parcela biológica daquilo que nos constitui na tua perspectiva? Nossa, é uma pergunta bem instigante que a gente acaba mobilizando algumas questões da antropologia, da sociologia, para tentar responder.
questões inclusive que tangenciam o início, a gênese do racismo, né? São ideias deterministas, né? A gente chama de determinismo social. Essa ideia de que, por exemplo, a localização geográfica determinaria a personalidade de uma pessoa, a inteligência. Exemplo, nordestinos são burros, pessoas que nascem na África são burras. Isso é uma teoria determinista, ou seja, um determinismo de localização geográfica, ou um determinismo racial, né, que aí se configura também, como, de certo modo, como um determinismo biológico, que a gente deve lembrar que o nosso aspecto, né, fenótipo, pele, que vai caracterizar aí essa ideia de identidade negra, né? Não é apenas uma identidade biológica, é uma questão cultural muito mais profunda, mas enfim, a ideia de que pessoas negras, estudos que vão apontar, por exemplo, medindo crânios humanos para tentar estabelecer a ideia de que os crânios de pessoas africanas, eles eram menores, eles tinham menor massa encefálica, portanto eram pessoas menos inteligentes, a ideia de que nasceu na favela, portanto é bandido. Então, esses inúmeros determinismos, né, eles nos impossibilitam de chamar a atenção para a discussão de aspectos mais sérios e mais importantes, né? Então, bandido bom é bandido morto porque nasce numa favela com nenhuma condição social, a marginalidade está na sua calçada e a gente não discute como acabar com esse processo de construção da marginalidade, porque a ideia é que aquela criança que nasce numa favela, ela já está afadada àquilo. Você nasce com genital, já está afadado àquilo. E essa discussão da gente ter um processo de construção sociocultural e educativo, né? A escola passa por isso. O quão difícil é educar estas inúmeras identidades, essas inúmeras pessoas que vêm com as suas questões, educar num país que não oferece qualidade na educação, com professores mal pagos, com uma merenda de baixíssima qualidade. É vergonhoso que nas escolas públicas os alimentos que são servidos para as crianças são tudo alimento industrializado porque é mais barato. Então você pega uma sopa congelada ou uma sopa que é só sódio e você dilui numa água. Como é que você vai querer que a educação transforme salas de aula sem o mínimo de climatização? No Nordeste, quanto calor essas crianças passam numa sala de aula, e ali você vai depois cair num discurso meritocrático, né? Retoma essa questão para dizer, não conseguiu passar no vestibular porque não estudou. E agora o governo quer dar cota, tadinho, não estudou, agora tem que dar cota para ele, né? Então, esses determinismos, eles são extremamente limitantes. Eles constroem uma visão parcial da realidade. A gente deixa de tecer uma análise mais complexa sobre os fatos sociais por conta disso que nós podemos chamar, inclusive, de pré-conceitos, porque são conceitos tidos de antemão acerca de determinadas pessoas e que vão ali orientar a vida daquelas pessoas, né? Ser travesti diz de mim antes que eu abra a boca. Como pode as pessoas acharem que eu sou nada contra ser artista? Poderia ser. Mas por que eu tenho que trabalhar com a arte, né? E aquele estigma, né, da comunidade LGBT. Povo animado, povo alegre, né? Ou seja, povo que faz arte, né? Eu não sei fazer arte, eu sou professora, eu sei ensinar. É isso que eu aprendi a fazer numa universidade, porque eu também não nasci professora. Eu não tenho dom de ensinar. Eu aprendi técnicas para ensinar. Isso eu aprendi no curso universitário, né? Então, são esses estereótipos, né? Esses estigmas, eles são extremamente limitantes. E o quão difícil é quebrá-los, porque, infelizmente, a gente tem uma carência, inclusive, de uma programação como esta, que
possibilite uma formação crítico-reflexiva, né? A gente tem aí um autor brasileiro, Paulo Freire, que defende essa educação crítica, uma formação política, e é um autor que é menosprezado constantemente por setores políticos no Brasil, né? Um autor que é consagrado em outros países, que defende essa concepção crítica de educação que nós precisamos ter. A educação é uma formação política e eu acredito que a educação ela tem como uma contribuição fundamental, desde que a gente tenha estrutura para romper com esses inúmeros determinismos que dizem de nós sem que a gente precise dizer qualquer coisa. E, Letícia, aproveitar que a gente está falando sobre educação, eu queria entender com você de que maneira, né, a diversidade de corpos e a pluralidade impactam nas abordagens pedagógicas. Então, assim, na prática, né, por que a pluralidade é tão importante no ensino? Olha, eu vou dar um exemplo prático. Uma vez eu estava supervisionando meus alunos num programa de universidade, né? Não eram aulas regulares, era um programa de licenciatura, né? No período de férias para alunos da zona rural, né? E aí eu era supervisora desses alunos e tinha que visitá-los na escola, né? Onde eles desenvolviam as atividades. E aí eu cheguei numa escola aqui no interior do Piauí, cheguei com os cabelos cacheados, soltos, né? E assim que eu entrei numa sala de aula, um determinado aluno que estava no final da sala se levantou e gritou: "Olha, ela tem o cabelo igual ao meu." Aquela criança se reconheceu Sim. no meu cabelo. Sim. E aquilo instantaneamente me deu assim um flash. Eu pensei, quantas vezes essa criança já foi ridicularizada pelo cabelo dela? E quão importante é para ela agora receber uma professora, portanto uma figura de autoridade, que tem o cabelo igual ao dela. Então ela se sentiu representada com aquela pessoa que também tinha um cabelo cacheado. Nós, enquanto travestis professoras, eu já perdi a conta de quantas mensagens eu já recebi no meu Instagram dizendo: "Profa, você é inspiração. Profa, eu quero ser professora também. Profa, eu quero passar no mestrado para dar aula na universidade. Eu sei que eu vou conseguir como você conseguiu." As pessoas educar, a gente fala muito, o Paulo Freire fala isso, da educação pelo exemplo, né? Ou seja, ter pessoas negras na educação, na mídia, no cinema, nas plataformas digitais, tudo isso desencadeia um processo educativo, né? Como é que você vai ter um marketing, uma propaganda que não seja racista se pessoas negras não estão inseridas nesses espaços? Por que será que até tão pouco tempo as propagandas eram racistas, eram machistas? Porque eram apenas homens brancos, héteros, que faziam a propaganda. Eram esses homens que faziam a programação de um canal de televisão, que fazem até hoje as leis desse país. Então, quando a gente abre para essas possibilidades, nós estamos inserindo outras discussões. Porque quando eu chego num curso de pedagogia, as discussões sobre raça, sobre gênero, elas se adensam. Porque agora tem uma professora que é referência nesse assunto. Agora os alunos e alunas podem ter alguém que oriente pesquisas sobre essas questões. Então isso acaba sendo também uma revolução dentro desta universidade. Eu nunca me esqueço quando eu cheguei aqui, uma aluna lésbica que já se formou, inclusive foi minha orientanda de TCC e defendeu o TCC recentemente. O primeiro dia que eu cheguei nessa universidade, ela veio me abraçar e dizer: "Eu estou muito feliz que você está aqui."
você nos representa. E isso aconteceu o dia todo, outros alunos, e eu percebi, eles não precisavam dizer, mas o Aham. jeito deles me dizia, eu acho que ele é gay, eu acho que ela é lésbica. Depois eu fui conhecendo, né? Depois eles foram se apresentando e dizendo, oi, professor, inclusive o outro também que fez esse gesto de me abraçar, me agradecer, hoje é meu orientando também, né? Ou seja, de fato isso vai marcando essas pessoas, a subjetividade dessas pessoas, elas se sentem representadas. Aham. Os sonhos delas são encorajados, eles passam a ter uma possibilidade efetiva de construção, né? O quanto é importante, para além de qualquer querela política, saber que nós já tivemos uma presidenta, porque isso significa dizer que nós mulheres podemos chegar lá, que nós travestis podemos ser uma deputada federal, porque a Erika Hilton é uma deputada federal e nós também podemos ocupar aquele espaço. É por isso que a gente entende a importância de termos pessoas negras no Supremo Tribunal Federal, em qualquer espaço. Essa representatividade, ela nunca é vazia. Apesar da gente, infelizmente, ter alguns colegas negros da comunidade LGBT que não têm um senso crítico que é fundamental para ocupar esses lugares de representação. Né? É importante que essas pessoas elas tenham um diálogo com o movimento negro, com o movimento LGBT, com o movimento feminista, mas nós precisamos ampliar essa representatividade porque isso passa uma mensagem extremamente encorajadora para as futuras gerações, além de produzir mudanças nessas instituições que passam a se comportar de um outro modo. Só para concluir esse tópico com mais esse exemplo, inúmeras instituições, antes de pessoas trans chegarem, tinham legislações de nome social, mas só foi efetivado quando a primeira pessoa trans chegou dentro dessa universidade. O que acontecia? As universidades tinham a legislação de respeito de nome social e não sabiam o que fazer quando a pessoa trans chegava lá para pedir, porque nunca tinha sido feito. Então, quando aquela primeira pessoa trans chega lá e diz, eu quero usar esse dispositivo legal para ter meu nome social, as pessoas, fazer o quê? Nome social? Mas você é o quê? Como é que faz isso? E tinha a legislação. Então, é a nossa presença que efetiva as mudanças. Por isso que não basta ter a legislação. É preciso que as nossas corporalidades estejam nesses espaços. Perfeito. Letícia, posso falar? Eu estou Obrigada. apaixonada por você. Obrigada por estar aqui conosco, viu? Muito obrigada. É muito importante a gente te ouvir, mas muito importante mesmo, César. É sim. Letícia, você já pensou em entrar para a política institucional? Isso está nos teus planos? Você já considerou isso de uma forma mais efetiva? Olha, eu já pensei, já fui convidada, Sei. mas por enquanto eu tenho uma vida ainda de escritora, né, de palestrante, e eu acho que não é tão conciliável nesse primeiro momento. Eu lancei o livro Transfeminismo em 2021, agora no próximo ano eu vou lançar o meu primeiro livro infantil, né, que é sobre uma menina trans negra, então próximo ano eu vou estar trabalhando bastante na divulgação deste livro. Vai muito dar o provavelmente que falar, com certeza. É ficção, Letícia? Ficção. Olha, ele é uma pequenina história autobiográfica, né? Ok. Que é um recorte da minha infância, né? Eu vou dar assim, um spoiler, mas quando eu era criança, e muitas crianças divergentes, né, em termos de identidade de gênero, de orientação sexual, brincam com a feminilidade, né? E quando eu era criança, eu brincava de fazer vestidos de lençol. Então o livro fala sobre essa brincadeira, Leca, que é o nome da criança, né?
é uma criança que brinca de fazer vestido de lençol, e nesse brincar dela o mundo de fadas, né, acontece, e os vestidos ganham vida. Então é uma história autobiográfica, e que tem uma conexão com outras pessoas, porque nas conversas que eu tenho tido com outras meninas trans e até mesmo meninos gays, eles também relatam que faziam essa brincadeira, né? Vestido de lençol, cabelo de toalha, a gente fazia muito. Então são brincadeiras que a gente tinha e o livro infantil vai abordar. E a gente sabe que, infelizmente, né, a pauta das infâncias trans é uma pauta muito polêmica, né? Que o tempo todo vem a mídia social, e são crianças que existem, nós não podemos negligenciar esse debate. Eu fui uma criança trans, eu fui uma criança que não me encaixava nessas regras de gênero. É por isso que a gente pode falar com muita convicção, existem sim crianças trans, porque eu fui essa criança que não tive a oportunidade de viver a minha transgeneridade desde a infância, e a sensação que eu tenho é como se eu tivesse perdido mais de 20 anos da minha vida vivendo uma identidade onde eu não era plena, não tinha plenitude do meu ser. Somente com 27 anos de idade, quando eu me assumo Letícia Carolina, é que eu passo a me sentir plena, plenamente realizada, plenamente feliz, porque agora eu sou quem eu gostaria de ser, quem eu sempre fui desde a infância. Então, a Leca, que é a minha criança, né, eu costumo dizer que ela é a criança do impossível possível, porque metaforicamente a gente pode dizer que ela existiu e ao mesmo tempo ela não existiu, porque era um menino, mas era um menino que desde a infância se entendia como uma menina, então já era uma menina. Eu fico sempre pensando, né, na não aceitação dos pais por acharem que ainda podem mudar algo que não diz respeito a eles. Né? Eu acho que essa resistência, Letícia, é que precisa ser quebrada de certa forma, né? Porque eles alegam o quê? Proteção, você vive no país que mais mata LGBT no mundo, então eu quero proteger o meu filho, né? Eu quero curar o meu filho, de certa forma, e acaba limitando muito a própria vivência e o bem-estar da própria criança, de viver a plenitude do que ela achar melhor para ela, Claro. né? Não do que os pais consideram o mais adequado. E isso vale para tudo, Letícia. Né? Ah, eles vão falar, pai, quero fazer jornalismo. Não, vai fazer engenharia. Enfim, são várias camadas que limitam o sonho, a individualidade de cada ser, né? E que compromete, inclusive, o próprio psiquismo. Sim, a saúde mental. Exato. Muita gente se mata, inclusive, Sim. porque não se sente aceita, considerando aquilo que é dentro da sua subjetividade. Chega uma hora que isso se torna tão doloroso no teu psiquismo que você não quer mais viver. E só pra gente fechar, Letícia, tem uma perguntinha aqui da manga. Eu sempre fui uma menina que joguei muito futebol, sempre andei muito com os meninos. E aí eu sempre fico pensando, né? Qual seria essa relação da feminilidade com a identidade de gênero? Você pode me ajudar a entender, a encontrar essa resposta? Porque no livro Transfeminismo eu abordo o conceito de feminilidades, entendendo como uma construção cultural, né? A identidade de gênero, ela é uma afirmação, é como eu me percebo. A gente deve, por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Existem mulheres lésbicas que não são femininas e se reivindicam mulheres. Porque ali nós estamos falando de uma identidade cultural. A feminilidade, ela é uma performance. Então, no meu caso, eu tanto me identifico como uma mulher, como eu tenho uma performance de gênero feminina. E o que a gente entende como feminino está aí dentro de um processo que é cultural, né? As pessoas podem achar, por exemplo, que você não está tão feminina porque raspou o cabelo. Mas eu tenho certeza que você se percebe feminina com a cabeça raspada, né? Então,
há um quê de percepção nessa feminilidade, porque há aí uma construção diversificada do que é considerado do universo feminino. Isso é uma construção histórica, né? Então, a feminilidade, ela é uma performance. E é por isso que existem mulheres que não performam feminilidade, né, como mulheres lésbicas e outras pessoas, e até mulheres cisgêneras mesmo que não vão querer, eu não gosto, eu, por exemplo, tem coisas que eu não gosto. Hoje, por exemplo, é um dia que eu não tô maquiada, porque a maquiagem é tido como um processo de muita feminilidade, né, mas perceba, a gente tá aqui, eu já passei um dia trabalhando, né, então tenso, então eu tenho que resolver muitas demandas, e aí eu tá preocupada se eu estou de maquiagem, porque as outras pessoas acham que a maquiagem é mais bonita. Eu também acho maquiagem bonito, mas eu não tô aqui performando para mídia, eu tô trabalhando numa Sim. universidade 40 horas de dedicação exclusiva, então não dá para eu perder tempo me maquiando, não. Muito bom. E ao mesmo tempo também existem homens que deixam mostrar a sua feminilidade. Claro. Né? Homens héteros também, inclusive, né? Então, Claro. exatamente o que a Letícia está falando, é uma construção, né? E não dá para Temos que julgar. naturalizar. E aí eu não posso julgar Porque, pela olha, ausência ou excesso de masculinidade ou feminilidade para eu entender aquela pessoa. Não é sobre A isso, né? gente critica tanto o machismo que quando vê um homem um pouco mais delicado, educado, quer questionar a orientação sexual dele. Eu sempre tenho Exatamente. falado isso. Nós devemos naturalizar a existência de homens heterossexuais educados, delicados, até porque eles podem ser bissexuais também. A gente não pode ficar questionando a orientação sexual das pessoas. Então, eu hoje em dia, eu prefiro me relacionar com homens delicados a homens machistas. Se ele é bi, se ele é hétero, isso para mim não importa. Eu só não quero que ele seja um homem machista, um Claro. homem turrão, um homem violento. Eu prefiro muito mais que ele seja um homem delicado, que ouça Gal Costa, que goste de poesia, do que outro tipo de masculinidade extremamente tóxica. Te apresento César Calejón, Letícia. Olha só. Gosto de Gal. Bom, quem não gosta de Gal, bom sujeito não é. Já. Começa daí. Gosto de poesia. Mas eu também acho que no meu caso, para encerrar, eu não tive a presença da figura paterna com a masculinidade tóxica que era tão comum na geração passada. Eu fui criado por duas mulheres, então de muitas maneiras eu acho que isso também me abriu uma possibilidade de poder me expressar dessa maneira, poder não achar que gostar de algumas coisas, por exemplo, significa que isso compromete a tua masculinidade ou nada desse sentido. Mas brilhante a tua análise, Letícia, obrigado por isso, obrigado por compartilhar toda a tua experiência, toda a tua sapiência com a gente. Foi demais a conversa hoje. Muito bom, Letícia. De novo, estou em love. Venha para São Paulo visitar a gente quando puder. É sim. Um beijo para você, querida. Boas aulas. E muito calor aí no Piauí. Beijo grande, Letícia. Beijo. Obrigado, querida. Que bacana conhecer a Letícia. Espero que vocês também tenham curtido. E eu vou lembrar aqui que a próxima aula já tem dia e hora para acontecer, vai ser no domingão, dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite. Essa aula aqui, ó, A Indignação como Filosofia de Vida, com Edu Moreira e Eduardo Marinho. Quem é Eduardo Marinho mesmo, É o César? filósofo das ruas, um baita craque, um cara que repensa muito o nosso modelo de sociabilidade, que questiona muito, extremamente questionador, inteligente. Vocês vão adorar essa aula. O Eduardo Marinho é um craque e o nosso Edu Moreira dispensa apresentações. É ao vivo e online, dia 17 de dezembro, domingão, às 8 horas da noite. Lembrando a programação do ICL, que começa às 7 horas da manhã com o Leandro Demore e seu Desperta. E logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição, das 8 às 10h30 da noite. E aí, à noite,
já no final do dia, depois daquele dia de trabalho pesado, vem relaxar aqui com a gente no Sinapse, sempre às 7h30, trazendo convidados e temas especiais e variados. Beijo para todo mundo, até amanhã. Fiquem descansem. bem. Tchau, tchau. Boa noite. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.